Nós vamos conversar hoje aqui no programa agora e saber sobre esses flagrantes que têm acontecido com o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Antônio de Oliveira Lima. Olá, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Maísa, Germana, bom dia aos ouvintes da CBN. Procurador, como as denúncias de trabalho infantil costumam chegar ao Ministério Público do Trabalho? Olha, Maísa, a maioria das denúncias que temos recebido hoje, que tem sido aberta a investigação agora em 2022, tem sido relatórios de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho, da Auditoria Fiscal do Trabalho. Mas há denúncias que chegam dos cidadãos em geral, denúncias que são autuadas a partir de notícias formuladas pela imprensa, por sindicatos, por entidades, por educadores, enfim. Todos os atores têm feito denúncias, mas a maioria das denúncias que tem gerado investigação no Ministério Público do Trabalho tem sido os relatórios de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho, onde os auditores fiscais constatam trabalhos infantis, em sua maioria, no caso de 2022, em empresas que muitas vezes contratam adolescentes, porém, para atividades insalubres e perigosas, aquelas atividades que estão entre as piores formas de trabalho infantil. Quais são essas atividades? Ainda há pouco eu citei a construção civil, falei de situações em que crianças e adolescentes estão submetidos ao contato com substâncias tóxicas. Na prática, quais são essas atividades? E, aliás, o que caracteriza o trabalho infantil? Mas eu vou começar primeiro pela segunda pergunta, o que caracteriza o trabalho infantil? Bom, o trabalho infantil é o trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade permitida por lei. E cada país tem uma lei, mas existe uma regra, uma lei internacional, a Convenção 138, que fixa ali a idade de 16 anos como parâmetro. Alguns países um pouco mais, outros menos, mas de um modo geral, 16 anos, e é também o caso do Brasil. Mas, entre 16 e 18, entre 14 e 16 anos, é permitido o trabalho na condição de aprendiz, apenas nessa condição de aprendiz. E entre 16 e 18, além de aprendiz, o adolescente pode trabalhar como empregado normal, ou até como autônomo, como estagiário, mas em qualquer situação, seja na condição de aprendiz ou em outra condição, o trabalho do adolescente não poderá acontecer em atividades insalubres, perigosas e noturnas. É o caso que eu falei há pouco, em que este ano a Superintendência Regional do Trabalho fiscalizou alguns segmentos econômicos que empregam adolescentes e constatou que esses adolescentes estavam em atividades insalubres. E aí você tem vários segmentos da economia, como restaurantes, bares, em que foram constatados essas situações, né? Então, assim, eram muitas vezes adolescentes que estavam na idade para trabalhar, estavam com a carteira assinada, porém estavam em atividade de saúde perigosa. Essa é com relação à fiscalização. Agora, como você falou há pouco, as vulnerabilidades aumentaram e as vulnerabilidades levam as pessoas a buscarem formas de sobrevivência. Uhum. E uma dessas formas de sobrevivência é muito visível nas ruas, né? Está gritando essa situação nas ruas de Fortaleza e de todo o Brasil, né, nas cidades brasileiras médias e grandes, de se ver crianças e adolescentes buscando formas de sobrevivência, ajudando a família na venda de produtos, expostas aos riscos, e aí nós estamos falando de piores formas de trabalho infantil, que é trabalho nas ruas, por exemplo. Então, por exemplo, quando a criança está no sinal vendendo aqueles produtos, né, bombons, chicletes, pipoca, enfim, ela está numa situação que é considerada trabalho infantil. Perfeitamente, mas não somente nessa situação. Muitas vezes ela está ali para pedir alguma coisa, né? E também a situação do pedinte, a mendicância, é considerada uma das piores formas de trabalho infantil, porque é formas de sobrevivência. E aí tem uma situação mais grave, porque assim, ela está ali exposta aos riscos, muitas delas se arriscam ali entre os carros para vender alguma coisa ou para pedir alguma coisa, né? Riscos de acidente, riscos de assédios, né? E sexuais, riscos também de assédio pelo crime organizado, né? Que muitas vezes acabam cooptando muitas dessas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade para serem seus trabalhadores, né? Trabalhadores no tráfico e outras atividades ilícitas, que também é uma das piores formas de trabalho infantil.
Qual é a ação, por exemplo, dos procuradores? Vocês chegam a atuar justamente nesses sinais? Porque a gente imagina, lógico, a atuação na fiscalização a partir de denúncias em empresas, né? Enfim. Mas e nessas situações, na rua? Essas situações, Maísa, poderão ser objeto de uma fiscalização. Geralmente, os auditores fiscais fazem ações programadas nesses setores, nessas regiões, onde há muita incidência de trabalho infantil, informal, mas em períodos específicos. Por exemplo, agora no mês de junho, é um mês que sempre há fiscalizações em todo o Brasil, nesses locais onde há maior frequência de crianças e adolescentes em situação de trabalho. No dia a dia, a auditoria trabalha na fiscalização de empresas, empreendimentos, né, onde há geralmente um empregador, um responsável pela atividade. Mas existe um serviço no âmbito da assistência social chamado abordagem social, que funciona junto ao CREAS. Esse serviço tem como atribuição, dentro das normativas, de fazer essa verificação, a chamada busca ativa, certo? Então, crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho nas ruas, nos semáforos, em outros espaços públicos, que não se identifica ali a figura do empregador, essas situações seriam para uma verificação, para uma busca ativa, um trabalho da abordagem social. Eu acho que algumas pessoas devem lembrar aqui em Fortaleza que há alguns anos a gente tinha aqueles profissionais da assistência social com camisas amarelas, eram até chamados de amarelinhos, né? E eles estavam ali fazendo essa abordagem. Isso era um serviço do Estado do Ceará, da Secretaria de Estado. Esse serviço não está mais ativo. Tinha também uns que eram pela FUNCI, os chamados azulzinhos, porque eles usavam uma roupa azul, né? E também faziam esse trabalho. Esses serviços, ultimamente, não está caracterizado dessa forma, mas existe ainda o trabalho de abordagem social feito pela assistência social. O que acontece é que, nos últimos tempos, esses serviços têm sido em pequena quantidade para a grande demanda que tem surgido. Então, há necessidade que a gente percebe de que os serviços socioassistenciais e o Estado e o município se organizem no sentido de estruturar esses serviços para dar conta dessa demanda que aumentou. É claro, né, encaminhar essas famílias, né, para assistência social, enfim. Inclusive tem uma programação aí da Prefeitura de Fortaleza até o dia 30 de junho, a gente vai falar mais sobre isso. Procurador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, bom final de semana. Obrigado, Maísa, um bom dia, bom fim de semana. Nós conversamos com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima. Só para fechar, Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Pacajus, Horizonte, Cascavel, cidades com ocorrências. Vamos para o repórter de CBN.